Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Devaneios no Café. E o nosso espaço aqui em Campinas, o Devaneios no Café, ele fica aqui na Rua Doutor Quirino 856, no centro de Campinas, próximo ao Senac. Próximo ao Senac e próximo também à CPFL. São os pontos de referência aqui. Então, aqui é o nosso espaço físico, onde a gente busca sair do óbvio, a gente faz os nossos encontros aqui, buscando ter um olhar psicológico para os nossos temas que a gente vai apresentando e tudo mais. E com essa parceria que nós temos com o SEI, que é um espaço de arte, é um espaço que promove esse encontro com as imagens, seja elas quais forem, que é inclusive o que nos interessa aqui. É o que a gente vive conversando aqui nos nossos encontros do Devaneios. E bom, boa noite pessoal que está chegando agora, né? Na semana passada, se não me engano, nós não teve o nosso encontro da semana passada, mas hoje nós estamos voltando. E para ir comentando algumas coisas, algumas novidades, antes da gente entrar no nosso tema de hoje, duas coisas, né? Vou ver se eu consigo pontuá-las aqui. Acho que a primeira coisa é sobre o que nós tivemos. A gente fez uma live, não faz muito tempo, agora não vou lembrar qual é o número dela, mas a gente fez uma live aqui dos Devaneios sobre um mangá do autor Junji Ito, sobre o terror em espiral, o Utsumaki. Ali a gente tentou ver algumas questões, até um pouco tentando se aprofundar tanto, mas ao mesmo tempo não deixar ali as coisas tão óbvias assim. Mas a gente foi vendo ali um olhar de uma outra cultura, um olhar inclusive sobre o terror. Foi o nosso tema dos nossos dois encontros que tivemos. Primeiro foi mais uma introdução e depois a gente foi indo para para outros espaços, para outros lugares que o mangá fornecia. E eu tinha comentado que mais adiante nós iríamos ter também um encontro, alguma coisa nesse sentido, sobre um outro mangá do mesmo autor, o Junji Ito, sobre a Tomi, mas aí talvez ele fosse mais no sentido de ser mais uma palestra e tudo mais. Porém, vai ter uma surpresa que eu vou tentar apresentar mais hoje para o final da live a respeito desse mangá Tomi, tá? Então eu vou falar com vocês, eu vou só esperar aqui o pessoal entrar um pouco mais. Mas uma surpresa para quem acompanha as lives aqui ao vivo no Instagram, vai gostar bastante, tá? A segunda novidade, a segunda surpresa também que eu ia trazer, não é tão surpresa assim, não é tão novidade, porque eu já comentei, mas agora as coisas estão podendo se encaminhar para isso. Que nós temos também, além aqui do Devaneios do Café, nós temos o encontro do Devaneios de Domingo, que o Devaneios de Domingo voltou, e ele voltou em formato quinzenal. Nós teremos Devaneios de Domingo esta semana e teremos ao início de um tema que o formato dele vai ser um pouco diferente. Vai ser um formato meio de grupo de estudos. Então, quem se interessar, quem quiser assistir ao vivo, o Devaneios vai ser ali sobre um livro chamado Psicologia Alquímica, do James. Sofrimento do Sal. Um capítulo do livro chamado Sofrimento do Sal. A gente vai fazer meio que um grupo de estudos sobre esse livro, vou pegar uma temática, ainda vou ver mais se vai separar por capítulos ou se vai ser
ali mais por alguma temática que o livro traz. Mas os primeiros encontros ali do Devaneios vai ser sobre esse capítulo, o sofrimento do sal. Pois bem, boa noite para a Flá Regina que está chegando. Tudo jóia? Flá Regina. Então o pessoal está chegando ainda, né? Que a gente não fez semana passada, então estamos iniciando. Bom, também eu já vou iniciar nosso tema também falando sobre a nossa parceria aqui com a editora Vozes. E a editora Vozes, sempre que ela traz uma novidade, sempre que ela traz uma estreia de um livro, aqui na nossa página eu busco anunciá-las. E eu busco anunciá-las tanto avisando num post e tudo mais, e principalmente aqui no Devaneios. E eu tive uma grata surpresa, uma belíssima surpresa, na verdade, que um dos livros que a Vozes está lançando recentemente é este aqui. Deixa eu mostrar para vocês a capa. Para quem está conseguindo ver, esse livro chama-se O Universo no Peito, de Marcus A. Edinger. O Encontro com a Alma na Imaginação Ativa. Esse livro é uma gratíssima surpresa. Eu não li ele inteiro, recebi ele muito recentemente, mas este livro aqui, ele aborda coisas bastante recentes dentro da literatura junguiana. Inclusive, aqui na página 66, ele cita os livros negros do Jung, porque os livros negros são um trabalho profundo de imaginação ativa. Então, não à toa ele cita. Então, é um livro bem recente e que tem aqui uma linguagem bastante prazerosa de ser lida. É um livro gostoso. Eu vejo assim que as referências que o autor coloca no livro, a maneira como ele vai descrevendo, as imagens são muito fluidas. Tem várias citações dos livros negros do Jung aqui, várias e várias, todas elas aqui com a temática voltada para a imaginação ativa de alguma maneira. E eu achei interessantíssimo esse livro e quis trazer para nós conversarmos aqui, falarmos um pouco sobre imaginação ativa. Claro, não vou falar aqui de forma teórica, vou tentar escapar desse lugar aqui, porque não cabe, não é nem a proposta, não é nem a psicologia que a gente tenta observar aqui. E mais para as imagens, para a posição poética que o autor nos traz. Eu, sinceramente, eu não conhecia muito este autor, o Marcus Edinger, porém, ao lê-lo em diversas partes desse livro, eu tive uma grata surpresa de como é fluido a forma e a narrativa que ele tem no livro. É bastante fluida e ele pega, inclusive, vários pontos. Eu não vi aqui, tá? Eu não cheguei a me aprofundar muito no livro, para ver se ele tem citações do Hillman. Ele tem aqui algumas citações que eu nunca tive oportunidade de conhecer o autor que ele está citando, mas ele fala em uma linguagem bastante acessível, ao meu ver, e também prazerosa. Ele vai conduzindo quase como esta linguagem que é vivenciada, experienciada pela imaginação ativa, vai tocando. Então hoje nós vamos falar sobre um pouco de imaginação ativa. Tentar sair um pouco disso, né? É um tema que a gente não falou ainda, né, dentro dos devaneios, apesar de a gente já ter falado várias coisas que acontecem dentro de uma imaginação ativa. Pois bem, o que é imaginação ativa, né? Vamos nos localizar. Imaginação ativa é um método alquímico que o Jung ele retoma, não diria nem redescobre, mas ele retoma, ele se inspira nos alquimistas para que ele vá de encontro
a linguagem da alma. E bom, como a gente tem sempre dito aqui, que quando nós nos referimos sobre o que é alma, que é inclusive o subtítulo deste livro aqui, do Marcus Edinger, que inclusive está antes, pequeno parênteses, estes livros, eles são livros, eu não sei se eles estão em pré-venda, tá? Eu não vou ter essa informação agora, mas provavelmente sim, porque eles são estreias. Então, quem quiser adquirir este livro aqui, que eu sinceramente recomendo muito, tá? Eu gostei muito do que eu consegui ler. Eu li bastante trechos assim esporádicos do livro que foram me interessando. Não fiz uma leitura linear, mas é uma leitura muito prazerosa e ele é muito profundo, inclusive. Ele consegue trazer uma sutileza de pegar algo complexo em algo simples. Então, quem quiser adquirir esse livro, tem cupom de desconto da Vozes disponível na publicação fixada aqui da página no Instagram. E é claro, esse cupom de desconto vale apenas para o site oficial da editora Vozes. Eu não sei como é que está nas outras livrarias. Então, quem quiser 30% de desconto do preço que está no site, tem cupom de desconto deste livro aqui também, que eu recomendo muito, tá? Vale a pena quem quiser ali se aprofundar, principalmente dentro de uma linguagem que fala sobre imagens. Se a gente está falando sobre imaginação ativa, o próprio nome também indica que nós estamos falando de uma imaginação que ela tem autonomia. Nós estamos falando de uma imaginação autônoma em algum nível também. Autônoma no sentido de ter uma linguagem própria. E é esse o tema que a gente vai tratar hoje. Pois bem, voltando agora para falar sobre imaginação ativa, é um método que o Jung ele resgata, inclusive não à toa o Marcus Edinger usa e utiliza bastante os livros negros, porque nos livros negros, até mais especificamente do que o Liber Novus, né, o livro vermelho do Jung, o contato com a imaginação que o Jung vai tendo é mais cru. Ele não faz aquela revisão, fica deixando bonitinho o caderno dele, pinta e tudo mais. É um caderno rabiscado, inclusive na edição dos livros negros da editora Vozes, que é uma edição excepcional, muito boa. Por quê? Olha só que interessante que tem na edição dos livros negros. As primeiras páginas são scanners, né? São o scanner do original dos 7 livros negros, que na verdade são 7, mas o primeiro ele não foi colocado porque era um caderno de anotação do Jung quando ele era mais jovem, assim, quando ele era mais adolescente. Então a edição optou por fazer o primeiro volume, um volume introdutório às obras dos livros negros. Então são 6, né, que contam ali, né, quando o Jung vai começando o trabalho psicanalítico dele, vai se decidindo de Freud, vai começando a fazer a sua própria jornada dentro da psicologia dele, né? Como o próprio Jung diz, que toda psicologia é uma confissão pessoal. Pois bem, ali dentro desses cadernos, o Jung está escrevendo a lápis. E quando ele erra alguma palavra, ele risca essa palavra, ele não apaga, ele risca a palavra e continua. Exatamente por ir deixando a alma dele tentar falar o máximo possível sem corrigi-la, sem apagá-la. A intenção, inclusive, da imaginação ativa é não deixar com que nada do que foi colocado seja apagado. Pode ser colocado um pouco de lado ali, né, como se fosse uma intencionalidade e opa, não é bem por aqui. A edição da editora Vozes respeita, inclusive quando faz a tradução, essas palavras riscadas. Então, quando vai se ler a tradução ali do original alemão do Jung, essas palavras riscadas ou sublinhadas ou destacadas, elas acompanham. Isso é muito interessante. É como se você estivesse vendo aquelas imagens se formando. É como se você estivesse vendo, como diria o Hillman com o Sonu lá, quando eles fazem aquelas palestras que deram origem ao Lamento dos Mortos, o livro Lamento dos Mortos,
como se a gente estivesse vendo as costuras da obra do Jung. As costuras, ou seja, como essa obra foi imaginada na sua cerne, na sua gênese, na sua alma. Essa alma que é aquilo que em nós faz fantasia. Então é muito gostoso, é muito prazeroso de você acompanhar este autor vivo que é o Jung. E bom, o que é imaginação ativa? Agora tentando entrar um pouco mais aqui no tema. Bom, imaginação ativa eu vou tentar falar com as minhas palavras, tá? Tentar sair um pouco desse lugar mais normativo ali. A imaginação ativa seria dar voz àquilo que em mim eu desconheço. E como eu vou dar voz a isso? Aí diversas formas. O Jung, ele também é um autor versátil. Ele foi escrevendo, ele foi fazendo bonequinho de barro, ele foi esculpindo numa pedra. Então, tudo isso o Jung entendia ali que o que ele estava fazendo era algo que refletia o tempo todo sobre ele. Então, na imaginação ativa, primeiramente é o quê? É o contato acordado com aquilo que acontece quando eu estou desacordado. Então esse acho que é o primeiro ponto. É um daydream quase, é um sonhar acordado. Mas o contato com o quê? Contato com a alma. Primeira resposta que vem seria essa. Porém, acho que a especificidade dessa alma, a gente poderia pontuá-la, que é o contato com a ânima. Dentro da imaginação, né, dentro da obra do Jung, ânima, o que é ânima nesse sentido? Ânima é um ponto de referência em mim que tem um ponto de vista diferente do meu habitual. Então a ânima ela sai aquilo que em nós escapa, não tem uma linguagem conceitual, ela sai da linguagem conceitual e ela está o tempo todo conversando com uma linguagem analógica. Esta linguagem analógica é uma linguagem por imagens. Imagens é aquilo que em nós faz analogias o tempo todo. Então, se nós estamos falando de fantasias, de imagens e tudo mais, nós estamos falando também de símbolos. Então, o que é um símbolo? Eu acho que eu já cheguei a comentar, mas nunca é demais lembrar. Símbolo vem do grego símbalon, aquilo que é lançado junto, né? Balons e símbalon é o que é lançado junto, que é diferente de diabolo, que é aquilo que é lançado separado. Então, o símbolo é aquilo que me traz uma concepção de que são coisas inseparáveis. O símbolo me dá uma noção de que eu estou falando de linguagens imagéticas que se apresentam de formas inseparáveis. Ou seja, se aparece um boi lendo um livro, é inseparável o boi do livro. Mas essa imagem, com as suas especificidades, diz ali que tem alguma coisa relacionada uma com a outra. Isso é um quadro, eles são inseparáveis de alguma maneira, da forma como ela está se apresentando. E claro, daquele momento. Alguma coisa, como um boi, né, como um touro, seja lá como for, estou inventando aqui uma imagem, lê um livro, né, está com um livro, vistoria um livro, seja como for. Isso é importante, porque agora, deixa eu ver se já dá para entrar aqui num ponto do livro aqui. Acho que já dá.
Tá, mas antes de entrar nesse ponto, preciso falar de uma outra coisa. Essa outra coisa é o seguinte. Bom, imaginação ativa tem a ver com personificar. Quando o Jung resgata sobre os alquimistas, como eles faziam as suas experiências laboratoriais, que inclusive a própria palavra laboratório é uma palavra que, digamos assim, ela é simbólica, é laboratório, ou seja, um lugar onde você ora et labora, você tem ali um caráter mais religioso em relação ao que você está fazendo e ao mesmo tempo aquilo é um trabalho religioso, ou seja, é um trabalho que não é para mim exatamente, é para aquela matéria, sobre aquilo que a própria matéria está apresentando de si mesma. Então, era essa as descobertas que o alquimista fazia. Ele se projetava na matéria para saber o que essa matéria respondia sobre ele também. Então, ele estava sempre nesse contato íntimo com o mundo. O que está aparecendo para mim está aparecendo em mim, de alguma maneira. Ok, então acho que aqui a gente já pode começar, né? Porque inclusive personificar é um caráter necessário, até mesmo imprescindível para a gente estar ali entrando para falar sobre como é que a gente está num outro lugar. Pois bem, se a gente mexe nesse lugar dito imaginação, nós não escapamos do lugar aonde essa imaginação nos leva, para onde ela nos leva. E o Marcus Edinger, aqui neste livro, ele brilhantemente, tá? Porque para mim a forma como ele vai trazendo aqui, de uma forma muito própria, inclusive ele se coloca na primeira pessoa aqui, ó, penso em tal coisa e tudo mais, ou seja, ele já está dentro da própria perspectiva do Jung, que é uma confissão pessoal, ele assume esse caráter pessoal ali, que é um caráter que quando você assume que é um caráter pessoal, ele também tem uma inspiração de alguma coisa. Eu vou ler, primeiramente, eu vou ler um parágrafo e depois eu vou ler alguns grifos meus aqui para a gente imaginar. E para quem quiser e tiver no Instagram, quiser fazer algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazer no campo de comentários ou também pode usar esse balãozinho de fala com uma interrogação no meio dele. Olha o que o Edinger vai falar. Isso está na página 112 desse livro aqui que eu tenho. Ele diz bem no primeiro parágrafo aqui, depois da citação direta de um autor que ele usa bastante, inclusive talvez eu vá ler uma parte dele. A morte, um lugar de plenitude? Ou seja, ele está colocando aqui já para onde a gente está sinalizando, para onde a imaginação nos leva, para a morte. É onde os sonhos nos levam também, de alguma forma. Mas continuemos. Kingsley não está falando do paraíso, que, como promete a religião, parênteses, a religião monoteísta que nós temos, né, toda essa religião que é galgada na Bíblia e tudo mais, então, mas a religião habitual à nossa sociedade. Eu acho que ele é inglês, né? Não lembro aqui, deixa eu ver qual que é aqui. Formado, tradutor, deixa eu ver de qual país que ele é. Eu não sei. Mas ele mora na Bahia, ó. Também, olha que interessante também. E olha só o que ele coloca aqui. Como a religião promete, nos espera após a morte, né? Como se fosse ali um lugar de redenção. Ele está falando do submundo, do mundo dos mortos, que a gente falou bastante aqui. De um lugar onde não há só luz, mas também escuridão. Do lugar que tanto dia como noite chamam de seu lar. Olha que interessante, ele está colocando aqui, já vai colocando até na própria linguagem, que na morte temos ali um lugar onde as coisas são inseparáveis. Não há uma distinção
exata, digamos assim, aqui começa tal coisa, tudo mais tal. É uma distinção borrada, se a gente puder colocar dessa forma, aonde dia e noite aparecem juntos. Chamam de seu lar, ou seja, estão no mesmo lugar. E ele vai continuando aqui, ó. Deixa eu ver. Eu vou ter que ler esse parágrafo aqui, que ele é bem pequenininho, senão não vai dar para entender o próximo. Penso na morte e sinto o buraco no meu peito e o anseio enlouquecedor de preenchê-lo. Aqui o que é bem interessante é que o autor está descrevendo em primeira pessoa e ele está, olha que coisa, é por isso que eu falei que esse livro é gostoso, porque ele está fazendo um próprio trabalho de imaginação ativa. Enquanto ele escreve e se coloca em primeira pessoa, aquilo que ele escreve está falando com ele, para ele, nele. Então é como se ele tivesse, como os gregos antigos diziam, inspirado pela musa. Inspiração pela musa é exatamente esse trabalho de ver isso acontecendo em si. Fujo da morte, mas em vez de preencher o vazio dentro de mim, minha fuga só me afasta dele. Aqui começa a ficar interessante também essa parte, olha só. E talvez o segredo da cura, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essa cura, seja justamente este. O que nos adoece é o esquecimento da existência de um mundo em que viver significa morrer, em que morrer significa viver. No mundo dos vivos, tentamos curar a ferida. No mundo dos mortos, a ferida é que nos cura. Olha que baita sacada essa. A gente tem falado sobre isso direto, mas eu gosto dessa linguagem. Toda vez que a gente vê alguma coisa em uma outra linguagem, ela nos torna inspirados. Por isso que se a gente começa a repetir muita... É por isso que aqui, até uma pontuação antes de falar da cura que ele apontua, por isso que aqui a importância de ter a própria linguagem. Porque sai do campo conceitual, porque o campo conceitual ele acaba muitas vezes, por conta ali de toda da sua explicação e tudo mais, até por conta do método explicativo, ele acaba escapando, ele acaba congelando muito a compreensão. Tem que estar corroborando com aquilo que está escrito, da maneira que está escrito. E não que a maneira do que está escrito pode me inspirar a falar de outra forma. É como se eu estiver falando isso de outra forma, eu estou sendo meio que herege. É o que acontece muitas vezes quando nós tomamos um autor, qualquer que seja o autor, de uma forma muito literal e tentamos passar essa forma desse autor de uma maneira muito técnica. O que acaba acontecendo é que a gente vai ficando congelado, a gente vai perdendo inspiração. Muitas vezes a gente vai tentando se tornar mais o cara do que nós mesmos. O cara, né? A mulher, seja quem for. Aqui é só uma referência. Porém, o que é interessante aqui, que a gente também já comentou em outras lives, é que esse sentido que ele está dando de cura não é um sentido médico de cura. Quando nós estamos falando de imaginação ativa, a cura aqui não se refere a uma cura médica, que é uma cura de erradicação, de extirpação de sintomas que prejudicam o bom funcionamento do organismo. Não é esse tipo de cura. Esse tipo de cura é de uma outra linguagem. Eu entendo, aqui dentro de todas as perspectivas possíveis de se olhar e observar da palavra cura, uma cura de um queijo, por exemplo. A cura de um queijo no sentido de uma maturação, ou seja, quanto mais eu vou ficando nesse espaço, mais maturado eu me torno. Ou seja, dentro daqui desse lugar que ele está colocando, ao entrarmos na imaginação, nós vamos entrar em uma ferida. Esta ferida é o que vai me curar, ou seja, ela vai transmitir sabor às minhas experiências. Em outras palavras, aí ela vai salgar as minhas experiências também.
Vou especificar um pouco o sal, muito por conta da questão da ferida. Porque a ferida tem a ver com sal, tá? Especificamente nesse sentido. Não que não haja feridas açucaradas e por aí vai e tal, mas especificamente essa noção de ferida aqui é um tipo de ferida aonde eu sei onde dói. E isso fica preservado. Então, por conta disso que eu fui também imaginando que nos devaneios de domingo a gente pode falar e vai falar sobre esse sofrimento do sal, que é o capítulo de psicologia alquímica. Então nós estamos fazendo uma dialética aqui entre devaneios. Podemos pensar também na cura como um método de cuidado. Agora eu não vou lembrar se é no italiano, provavelmente seja, eu acho que é do italiano, aonde o curare, me corrijam se eu estiver errado, mas é de alguma língua latina, tem o aspecto de cuidado, como curar um jardim, por exemplo. É um aspecto ali de cuidar, de cultivar aquele lugar, de fazer a sua manutenção, não no sentido de deixá-lo da forma como eu quero, mas da forma como o lugar pede sobre si mesmo. Cura como aquilo que é um ser vivo além de mim, que está vivo em mim, de alguma maneira. Então, o que está vivo em nós é aquilo que em nós nos aproxima de uma noção de morte, que está mais vivo, que são as nossas feridas, são os nossos sofrimentos. Ele continua aqui. O submundo, o mundo dos mortos, essa experiência de morrer ainda vivo, o que é interessante aqui, porque aí se mantém este sangue, né? Esse fluxo sanguíneo, esse modo de percepção em que os opostos se encontram e coexistem. Este é o universo que encontramos no buraco dentro do nosso peito. Esse é um universo onde não há tempo nem espaço, onde as nossas leis da vida, a gente poderia colocar aqui leis diurnas, consciente não se aplicam, onde precisamos aprender a falar outra língua. Olha que interessante, aprender a falar outra língua. Esta é uma língua que está em mim e eu não a conheço. É uma língua que faz morada em mim e ela faz moradas cada vez mais enraizadas, mais aprofundadas. Então, quanto mais profundo eu estou, mais a minha linguagem também vai mudando. O Jung tem um sonho muito parecido com essa imagem no Memórias, Sonhos e Reflexões, quando ele sonha com o pai dele. Que o pai dele de repente começa a falar numa língua que não é compreensível para os demais, e os outros riem e tal, mas ele percebe que tem alguma coisa que ele está dizendo que é importante. Ele traz esse sonho no Memórias, Sonhos também. Como até mesmo um aspecto de cura sobre o pai dele. Para quem conhece o Jung, sabe ali que ele tinha ali umas rusgas com o pai dele também. E o que é interessante é que quando ele tem esse sonho, o pai dele já está morto. Isso que já faz um bom tempo já. Ele já estava morto há um bom tempo. Então olha que interessante. A nossa cura, se nós curamos os nossos mortos, nesse sentido que a gente está colocando aqui, no sentido da cura de maturação, ou seja, quanto mais eles falarem, mais eu vou pegando gosto sobre as minhas experiências e vou percebendo ali o que elas estão falando sobre mim e apontando para mim que características elas têm. Elas passam a entregar uma vida para mim que eu estava vivendo mais à parte. Eu não estava participando dela. Eu estava vivendo esta vida, mas eu não estava participante dela. Participante consciente. Participante até mesmo ativo. Claro, tudo isso é o que o inconsciente vai nos entregando. E olha que interessante, olha só. Isso aqui é um ponto que também é importante de nós estarmos falando sobre imaginação ativa.
que aí está na página 113, no terceiro parágrafo. É bem no meio da página, basicamente. Se tentarmos entender esse mistério do sol e da escuridão, ou seja, como duas coisas se apresentando ao mesmo tempo, que parece que uma anularia a outra, mas em um outro lugar elas são não são opostos, elas são complementares, elas são juntas, elas são contrastes, em outras palavras. Se tentarmos entender esse mistério do sol e da escuridão, da morte e da vida, do dia e da noite, com base em nossa consciência desperta, a loucura não demora a se aproximar. Esse ponto aqui é fantástico, mas eu vou chegar nele, eu vou depois comentar. Isso aqui eu achei maravilhoso, essa pontuação. É um mistério que só conseguimos entender se renunciarmos à lógica dos vivos. Nos deitarmos, ficarmos imóveis e acessarmos outro nível de consciência. Ou, vou até falar de uma outra maneira, deixar um outro nível de consciência nos acessar. Olha que interessante, ele está colocando aqui que a partir do momento que nós tentamos entender uma lógica imaginal, seja essa imaginação aparecendo por um fruto de imaginação ativa, um sonho, que aqui ele usa bastante as imagens do sonho também, se a partir do momento nós não ficarmos com essa imagem, se nós conversarmos com ela, se nós ficarmos na atitude de tentar entendê-la, de tentar dissecá-la, a gente está se aproximando da loucura. E não obstante, não muito longe, tá? Talvez até da paranoia, do delírio. Paranoia de, meu Deus, será que isso é um sinal de que alguém vai morrer porque eu perdi um dente, e aí eu fui no Google pesquisar o que é perder um dente, tal. Acabou o sonho. O impacto de, sei lá, perder um dente, como eu coloquei aqui, acaba. De repente, o perder um dente virou, sei lá, um prenúncio de uma morte tal, que não é descartável se ela vai acontecer ou não. Mas a alma, nisso já está acontecendo. Só que primeiro, se eu coloco antecipatoriamente que perder um dente significa, sei lá, um acidente trágico na família, seja lá como se for. Esses dicionários de símbolos eles colocam. O impacto do perder o dente, ele foi perdido. Eu não faço um caminho. Eu não enraizo. Eu tento viver, né, protegendo o quê? A vida diurna. Eu tenho que tentar me proteger ao máximo para que alguma coisa daqui não aconteça. Porque isso foi um prenúncio, foi um presságio e tudo mais. É aí que a loucura começa. A gente fica cada vez mais loucos quando nós estamos distantes das nossas imagens, as imagens que principalmente nos acessam. Seja em relacionamentos, seja em sonhos. E também tem um ponto muito interessante aqui, que o Heidegger, ele comenta, eu estou decorando o nome do autor ainda, que essa aqui é uma parte muito interessante. Ele faz uma pergunta muito capciosa, que não é segredo para nenhum psicanalista, seja ele de qual vertente for, mas ele traz uma importância, inclusive baseado em Jung, em ficar em essa pergunta daqui. Como entramos nesse outro nível de consciência em que a nossa percepção muda? E é uma pergunta de imaginação ativa. Ou seja, como nós entramos dentro da percepção que existe em mim, mas eu desconheço? Como eu entro dentro de uma percepção outra sobre mim mesmo? Como eu consigo ver as coisas de outra forma? Não é querendo. Não é, aqui, eu vou já antecipar um pouco o próximo parágrafo, mas não é por essa coisa, você tem que ter uma força de vontade, que é assim, assado, né? Como hoje em dia aí é muito pregado
em como deve ser, né? Você coloca ali quase como se fosse uma pregação de, olha, você tem que ter força de vontade para mudar a sua consciência, fazer uma reprogramação do seu cérebro. Se fosse fácil assim, ou se fosse só dessa maneira, então beleza, aí só fica... Só que o que acontece? A loucura disso é que você vai tentando fazer isso numa repetição sem sentido, sem significado, e não vendo o quem você repete. Aí eu já vou entrar no próximo parágrafo que eu ia ler agora. Aqui tem o pessoal entrando. O Vitor, boa noite, Vitor. Boa noite para Maria também, que está entrando aqui conosco. Bacana. O pessoal está entrando já. E o nosso tema, tá, pessoal, que está entrando agora, a gente está falando sobre imaginação ativa. Estou tentando sair completamente de um discurso mais teorizante e aqui tentando trazer um pouco da experiência gostosa que este livro aqui traz, O Universo no Peito, de Marcus A. Edinger. Boa noite para Vivi Freitas também, que está chegando com a gente. Olha que bela sacada aqui que tem tem mais 2 grifos daqui depois desse parágrafo, que tem aqui o autor. Ele vai dizer o seguinte: segundo Kingsley, a repetição de determinadas palavras em encantações e ritos de iniciação que nos conduz pela estrada para o submundo. Os sacerdotes que trabalhavam nos centros de incubação entoavam encantações que, por meio da repetição, tomavam o incubado, né, é isso mesmo, pela mão e o conduziam pela estrada até as portas do mundo dos mortos. Ou seja, iniciavam a imaginação. Ou seja, o que você verá lá são os seus mortos que você não sabe quem são ainda. Olha que interessante. Isso é inconsciente coletivo, em outras palavras. Isso aqui é inconsciente coletivo. Quando a gente está falando de arquétipos de inconsciente coletivo, é essa descida ao submundo. Então, o que se encontra, falando agora até de uma forma mais junguiana e tal, o que se encontra na imaginação ativa, profundamente falando? Uma via de condução para o que profundamente eu não sei de mim. O que profundamente eu não sei de mim. Essa via é realizada através de repetição. Ou seja, repetição é o quê? É uma maneira de lembrar-se. Estou até antecipando aqui alguns passos, mas é que aqui está gostoso de falar sobre isso aqui, então eu vou falando mesmo. Tomavam o incubado pela mão e me conduzia pela porta do mundo dos mortos. As palavras dos curadores gregos evocavam aquilo que cantavam ou recitavam. Suas palavras eram idênticas àquilo que diziam. Elas criavam, no sentido mais estrito da palavra, a própria jornada para o mundo dos mortos. Olha que interessante. Não à toa, nós temos o Talking Cure, a cura pela fala. Freud não inventou a cura pela fala. Freud trouxe de volta para a nossa sociedade a cura pela fala. Claro, não só o Freud e tudo mais, tal, mas a partir do momento em que é possível eu estar falando sobre mim, e quanto mais profundamente eu vou falando sobre mim, sem correção, sem explicação, aquilo está fazendo uma transformação em mim, profunda, enraizada. No mundo do inconsciente, continuando a leitura, nesse mundo submerso, uma imagem é o que ela representa. Nós estamos falando de uma linguagem apenas imagética. Não existe diferença entre a imagem que o sonho nos mostra e o que vivenciamos enquanto sonhamos. Ou seja,
quando estamos imaginando, aquilo está acontecendo, e quando nós estamos profundamente imaginando, por isso que ele coloca a imagem do sonho, aquilo está realmente acontecendo. Aquilo é realmente um mobilizador de consciência, porque aquilo afeta imediatamente uma reação, uma atitude, uma maneira de se ver as coisas. O sonho é afetuoso nesse sentido. Tem perguntas? Deixa eu só ver aqui, antes de ler o próximo grifo. Peraí que está mexendo essa mesinha. A Mariane. Olha a Mariane. Eita, menino, passada. É por isso que algumas pessoas têm acesso a coisas através dos mantras, será? Sim. É que assim, eu vou falar pessoalmente, tá? Eu desconheço, eu não sou um especialista em mantras e tudo mais. Mas o mantra é uma repetição de uma oração. Você vai entrando em uma sintonia. O mantra, ele vai te trazendo um acesso a sintonizar algo em você. E claro, isso vai fazer um acesso outro em você. Até tem um livro, né, Maria, que eu gosto muito desse livro. É um livro que marcou a minha adolescência, que traz essa virada, essa sintonia outra, essa necessidade outra em mim, que inclusive tem uma parte fantástica desse livro, que tem uma virada quando um mantra é recitado. Acho que é o Om. O Om é recitado. Tem um significado dentro da mitologia hindu, que é o Siddhartha, de Hermann Hesse. É um livro fantástico. Tem um momento ali de um turning point, lembrei, que acontece com o mantra. Mas aqui também um outro ponto é que aqui não é, a gente está falando que não é de uma mudança, ela também é uma mudança espiritual, mas em cerne, mas fugiu a palavra agora, em base, poder falar dessa forma. Em base, ela é uma atitude de profundidade, é uma atitude para baixo. A gente está falando aqui que o encontro com a imaginação necessariamente não é um encontro de limpar, não é de limpeza energética e tudo mais, é um encontro de descida, é um encontro de profundidade, é um encontro de ir àquilo que está em mim ferido. Ele está usando diversas imagens de ferido, um peito aberto aqui, né? Imagina o tamanho da ferida que isso não é, e a dor, né, que isso também traz. Claro, nós estamos falando de um sofrimento psíquico. E a Mariane falando, esse livro é incrível. Ele é incrível mesmo. Eu recomendo também o Siddhartha, do Hermann Hesse. Aqui acho que a gente já falou um pouquinho. Mas é importante, tá? Mesmo se a gente está falando, porque essa parte final é boa. Que aqui só um pequeno grifo aqui que eu coloquei também na página 114, tá? Agora estou na página 114. A lei que rege o mundo das imagens e dos símbolos não é a lógica da consciência, ou seja, nossa lógica habitual, diurna e tudo aí, por aí vai. É a dinâmica das imagens. É o diálogo que as imagens travam entre si. E este diálogo, tá? Aqui eu vou falar por mim mesmo. Esse diálogo é um diálogo que faz analogias. Um diálogo explicativo, geralmente ele escapa, ele sai. Geralmente não, é com bastante frequência até. Ele sai da analogia, porque ele não volta para a sua origem, ele não volta a dizer que aquilo ali é aquilo também. A analogia, ela nos coloca em trânsito, ela é aquilo que transmite alguma coisa, além daquilo que está sendo visto. Tem 2 comentários, deixa eu ler aqui.
Ah, tem um comentário aqui de um cara de Libras que fazia gestos obscenos de uma música da Maria, que está comentando. De uma música que era só praticamente uma frase. Ele está falando alguma coisa ali, né? Que o pessoal... que o pessoal está cantando ali, o que é interessante, né? Porque é interessante, né? Eu acho que é bacana você pontuou isso, Maria. Que a linguagem de Libras é uma linguagem corporal. É uma linguagem de expressão corporal. E o quanto a nossa linguagem, passada de uma forma de Libras, até que interessante, é uma linguagem que afeta o corpo. Ou seja, não consigo, se eu não posso falar isso, tem ali uma apresentação do que é essa linguagem. Acho que é interessante você estar trazendo, viu, Maria? Bacana, bem lembrado. E tem uma parte aqui bacana que ele vai colocar aqui, que é um trecho. É uma citação direta desse autor aqui que ele gosta bastante, do Kingsley. Deixa eu só, antes de... que é a última coisa que eu vou citar aqui, tá? Tem uma pergunta antes do Vitor. O Vitor está perguntando: as imagens nos identificam ao invés de nós a identificarmos? Deixa eu pensar aqui. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo, Vitor. Elas estão dizendo o que somos e não sabemos. Elas estão dizendo que esse que somos e não sabemos tem um pensamento, uma lógica, um sentimento, um olhar, uma forma de vida, uma característica, um estilo de se vestir, tudo de uma forma diferenciada. Ou seja, o que é interessante, qual que é o pulo do gato nesse sentido? O Jung... ele sacou na época, que é diferente do Freud, tá? Tem a revisão psicanalítica, tal, mas isso é diferente do Freud. O Jung teve a sacada de perceber que se você está sonhando com uma coisa que mesmo que ela tenha aparecido no mundo real, sei lá, uma rua, ele vai até fazer um seminário que ele usa o exemplo de uma rua. Eu sonhei isso porque aquela rua ali que eu passei em frente ao mercadinho quando eu estava indo para casa. A sacada do Jung é o seguinte: você não sonhou a rua porque você viu a rua. Você sonhou a rua porque a rua viu você. Alguma coisa dessa rua viu você. Ela percebeu: opa, você está entrando nos meus domínios. E claro, o que viu? Não foi a rua, literalmente falando. Foi aquilo que essa rua traz sobre si mesma, que percebeu que tem alguma coisa que você está trazendo sobre si mesmo também, muito semelhante a esta rua. Que eu só vou saber se eu me aproximar da rua. Como eu me aproximo da rua? Imageticamente. Não entendendo o que é esta rua. A primeira... eu não gosto muito desse negócio de passo a passo, porque a Maria Luísa von Franz, ela tem os passo a passo de falar como funciona a imaginação ativa, mas é também importante, tá? Não quero descartar. Mas ela coloca aqui um dos os passos iniciais para você se abrir à imaginação, para fazer uma imaginação ativa, é um esvaziamento. O esvaziamento de quê? De toda a compreensão. De, opa, eu vou entrar num lugar onde o que eu estou vendo, eu realmente não conheço nada. Se eu tentar achar alguma coisa similar, me apegar a isso e ficar me explicando através disso, eu não estou mais nesse território outro, desconhecido. Eu não estou no diferente. E olha que interessante, era esse um ponto também que eu ia trazer. Porque o que acontece? Quando nós vamos então para essa camada mais profunda do inconsciente, o que está acontecendo? Vou citar esta citação direta da página 105 deste autor Peter Kingsley, que o Marcus Heidegger cita. O que não está ali, bem na frente dos nossos olhos, costuma ser mais real que aquilo que está. Olha que coisa, ele já indo para a imaginação. Podemos ver isso em todos os níveis da existência. Mesmo quando finalmente estamos onde queremos estar, com a pessoa que amamos, com as coisas pelas quais lutamos, nossos olhos continuam voltados para o horizonte. Eles continuam voltados para onde queremos ir em seguida, para o que queremos fazer em seguida, para o que queremos que a pessoa que amamos faça e seja. O que falta é
é mais poderoso do que aquilo que está bem na frente dos nossos olhos. Isso aqui é de uma profundidade maravilhosa. Isso aqui todo mundo que é psicanalista já está meio que careca de saber. Só que isso daqui, de falar de uma outra forma, é sensacional. Todos nós sabemos disso. Ele já sacou. O único problema é que é difícil demais suportar essa falta. Por isso, em nosso desespero, inventamos coisas que queremos e conseguimos obter. Todas elas são apenas substitutos temporários. O mundo nos enche com substituto após substituto e tenta nos convencer de que nada está faltando. Mas nada tem o poder de preencher o vazio que sentimos por dentro. Por isso somos obrigados a substituir e modificar as coisas que inventamos, enquanto nosso vazio lança sua sombra sobre nossa vida. Isso aqui é de uma potencialidade fantástica. Quando ele escreve aqui que esse parágrafo, eu entendo que quando ele vai se referenciando a esta falta, a este vazio, ele está também nos colocando: lembre-se de quem você é, e lembrar-se de quem você é colocar-se sempre em movimento. Em algum ponto, por mais que você esteja com algo, você ainda está sozinho. Lembrar-se de que a sua solidão, de alguma maneira, traz-lhe autonomia. E eu só estou em solidão profundamente quando eu percebo o que eu estou imaginando. Essa é uma sacada difícil. Mas como diria Rilke, nosso dever de vida, entre aspas, não coloca nesse sentido que estou falando, mas devemos nos apegar ao difícil. Por quê? Se nós não nos apegamos ao difícil, nós não chegamos a nós mesmos. Nós sempre chegamos a um suposto outro. O suposto outro é esta falta preenchida, dita de outra forma. O Vitor comentou aqui: o barco continua mais conduzindo que sendo conduzido. Sim, eu posso até mudar as velas, mas quem continuará me conduzindo mesmo é o barco. Pode ser que o barco possa estar me dizendo que ele está ali. Né? Quem vai dando os sinais é o barco. Sim, concordo. Bela imagem, Vitor. Então, pessoal, estamos chegando ao fim da nossa live aqui, nossa apresentação sobre imaginação ativa de uma outra maneira. Eu não tinha falado sobre esse tema ainda, pelo menos eu não lembro de ter falado sobre isso ainda aqui nos Devaneios do Café. E chegamos ao final da live, que eu queria deixar esse tempinho para dizer o seguinte: a partir da semana que vem, eu vou ter uma surpresa, que eu até guardei aqui embaixo. Peraí. Eu tenho uma surpresa aqui para vocês. Quem nos acompanha ao vivo, claro, eu vou perguntar se a pessoa quer e tudo mais, eu vou marcar as pessoas que geralmente interagem ou estão acompanhando aqui a nossa live, né, aqui, semanalmente. E a surpresa é que eu vou reunir, acho que está por torno de umas semanas, talvez umas não sei se 10, mas não vai passar de 10. Mas vai ter um brinde aqui pro pessoal que assiste a gente, ó. O brinde vai ser essa camisa aqui, ó. Já que a gente falou, ó, o brinde vai ser essa camisa aqui da Tomier. Se dá para ver aqui. Então a gente vai ter brinde. Então, a partir da semana que vem, para as pessoas que participam da live, essa camisa é tamanho GG, tá, pessoal? Então ela deve caber em quem conseguir vencer o sorteio. Eu vou fazer um sorteio. Vou perguntar para a pessoa, e eu vou anotar se a pessoa quer participar do sorteio e tudo mais, ou seja, quem estiver participando, vou fazer esse sorteio depois. Aí depois eu vejo como é que vai fazer o sorteio depois. Então vai ter sorteio a partir de semana que vem. Então quem participar das nossas lives aqui ao vivo, quem estiver aqui eu vou marcar os nomes, tá? Eu percebo quem está entrando e quem não está aqui, quem está acompanhando a live. E vai ter o sorteio. Aí eu vou sortear aí por volta de uns 10 números no máximo, tá? Então vai ficar talvez entre 5 a 10 nomes aí para serem sorteados. Vou ver por a frequência. Então semana que vem eu já começo a anotar alguns nomes.
de quem participa frequentemente aqui das nossas lives. Uma das pessoas é o Vitor está aqui, né? Então, se vocês querem um brinde aqui, né? Aqui é um brinde especial para quem participa ativamente ao vivo aqui conosco, tá? Então, muitíssimo obrigado, pessoal, e nos vemos semana que vem. Nos vemos semana que vem no nosso próximo Devaneios no Café. Até lá, pessoal!